Oi, pessoal. Gente, hoje temos uma live super legal por aqui. A gente vai conversar sobre o potencial das algas. Então, se vocês têm interesse em algas, se você está pensando em criar um projeto cosmético, nutrição, fica aqui que vai ser super legal com as meninas da Top Audi. Olha só, elas já estão por aqui. Olá, meninas. Acho que é a Bel primeiro que vai entrar. Gente, vai ser super legal a live de hoje. Eu acho que vocês vão gostar deste tema. Gente, depois conta aqui pra mim qual de vocês aí já ouviu falar, usa aqui a caixinha de perguntas. Olha, eu vou colocar as meninas aqui dentro. Olá! Tudo bem? Tudo bem? É a Bel, não é? Eu sou a Bel. Você é a Ana? Isso, prazer, Bel. Ai, que delícia, né? A gente se conhecer online. Isso é muitos dias de hoje em dia. A Bel, gente muito falando de... obrigada. Obrigada a vocês. Vai ser uma delícia trocar essa ideia. E vai levar dois no preço de um, porque Mari vai entrar logo em seguida, né? Gente, então essa vai ser uma live dupla. Ela vai sair daqui a pouco e a Mariana vai entrar e a gente vai continuar a conversa sobre algo, porque são várias pessoas no projeto de vocês, pelo que eu entendi, não é? Perfeito, Ana, isso mesmo. Então, meu nome é Isabel. Eu trabalho com algas já há 20 anos. E eu fiz essa proposta maluca para Mari coordenar comigo essa rede. É uma rede. Na verdade, nós somos nós duas de coordenação nesse momento. Provavelmente no futuro vamos ter mais coordenações. Uhum. Mas o nosso objetivo é popularizar e democratizar as algas. Então, eu já trabalho com algas desde o início da minha escolha por biologia marinha. Comecei trabalhando com macroalga, que é aquela que a gente vê na praia, que a gente pega. E segui a minha vida acadêmica com microalga, né? E aí, o nosso objetivo com essa rede, que é uma rede... Aqui, ó, o Giancarlo Lavoro entrou agora, que também faz parte da nossa rede. A gente tem, hoje, ativo na rede 35 pessoas. Que legal. A gente é uma rede relativamente nova, né? A gente iniciou aí, a gente se lançou no dia 21 de abril, que foi uma conversa que eu tive aqui no Instagram. Então, a gente lançou oficialmente o projeto e aí a gente está aí construindo essa rede que é multidisciplinar. Que Claro que legal. hoje a gente vai falar um pouquinho mais do potencial e eu trabalho com algas, a Mari trabalha com algas, mas eu já deixo aí um convite, que é uma rede aberta a todos. De preferência, a gente está querendo muito a galera da comunicação, a galera que trabalha com gastronomia, porque se você tem vontade de trabalhar num projeto inovador, numa cocriação, a gente está aí para vocês. Muito bom. Bel, conta pra gente, assim, como é que você entrou no mundo das algas? Como é que isso aconteceu na tua vida? Você veio da biologia marinha, mas você já tinha algum interesse por isso? Como é que você começou essa Não. história? É até meio piegas, né? Eu sempre quis, tipo, mudar o mundo. Eu falei, cara, eu quero fazer alguma diferença no que a gente trabalha. E com a ciência, a gente tem esse propósito, né? E quando eu comecei a trabalhar com biologia marinha, eu trabalhei, e aí é legal porque tem a ver até com o canal do Ocean Immersion, eu trabalhei com isolamento de químicos de macroalga para incorporar em tinta de navio para diminuir o impacto nos oceanos, né? E era Sim. um laboratório fantástico de ecologia química. E eu achava aquilo muito legal, mas assim, a gente também sabe que na ciência básica, né, eu sou bióloga, demoraria 15 anos para essa tinta entrar no mercado. E aí eu Sim. pensava, não, eu quero poder ajudar, eu quero poder fazer parte amanhã. Agora. E aí, agora, né, vamos mudar agora, que é o que a gente está muito nesse momento imediatista, mas é muito uma Sim. construção. E aí eu falei, não, então eu vou para aquicultura, porque o meu mestrado foi com aquicultura, né? E aí a aquicultura tem essa coisa do cultivo. E então, lá nos meus 20 e poucos anos, eu falava assim, então eu vou salvar o mundo com alimento. Aí você descobre que não é falta de alimento, é falta de política pública, né? Mas aí eu migrei para aquicultura, comecei a trabalhar com cultivo de organismos em Santa Catarina. E nesse momento foi quando eu tive o primeiro contato com as microalgas, Uhum. são os alimentos na aquicultura, né? A aquicultura é o cultivo de organismos marinhos, ou, na verdade, pode ser também cultivos de água doce, aquacultura. E aí, nesse meio, você percebe que a base da cadeia alimentar, que são, né, o fitoplâncton, e esses micro-organismos são muito importantes. E eu me apaixonei pelas microalgas, graças ao meu professor maravilhoso, que eu adoro falar, que é o Roberto. A gente tem uma parceria muito legal. E ele lidera um dos principais grupos de pesquisa de microalga.
E eu me apaixonei por um livro, né? Eu falo que as minhas paixões vêm muito ligadas ao que eu leio. E um dos principais livros de cultivo de microalga, que é do professor Amos Richman, que é um livro bem basicão para quem começa a trabalhar com cultivo. Eu lembro que em 2005 eu peguei aquele livro e falei, cara, eu vou conhecer esse cara. E esse cara estava em Israel. E aí eu comecei a estudar também toda a questão O de autor tornar... do livro, você fala. O autor do livro. Que legal. Aí tornar desertos produtivos, que tem muito a ver com o plano do Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel. E eu falei, cara, é pra lá que eu vou. A minha ideia, na verdade, era ir pra Alemanha. A Alemanha tem uma base muito importante para cultivar de algas. Esse livro fala muito das algas também. Depois, se você quiser ler, aí eu ler quero! também. É em português? É porque em português, eu tô vendo ao contrário. Pois é, o autor é italiano, chama Revolução das Algas, eu já falei muito desse livro aqui. Qual é o nome dele? Mas Stefano Mancuso. Não, Stefano Mancuso. Ah, Mancuso, eu vou falar, claro. E ele tem muita coisa que ele fala das algas. Ele falou isso do deserto, que dá para cultivar algas em desertos. Eu trabalhei com o professor Sami Buciba, que foi o primeiro aluno do Amos Richman, mas assim, o Amos Richman a gente chama que é a primeira levada de quem trabalha com cultivo. Uhum. A gente tem que lembrar que as algas são muito ancestrais. Né? A espirulina, que é tão falada, ela é usada na alimentação, ela vem dos incas, dos maias, de tribos africanas que não cultivavam, mas retiravam e filtravam. Então, assim, a gente tem que lembrar que é ancestral, mas a microbiologia, né, a ciência de cultivo é mais nova. Uhum. E aí eu fui fazer meu doutorado em Israel, no meio de um deserto que é bem produtivo. Todo mundo caçoava de mim. Ai, caçoava é bem esquisito, né? Mas todo mundo fazia graça de mim. Isabel, bióloga marinha no deserto. Eu falei, cara, tem hora que você tem que sentir aquele instinto, aquela vontade de ir atrás, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com alguns pesquisadores na Alemanha. A gente trabalhou com os gols da ONU, que eu acho muito legal também. Que você menciona muito aqui no ODS, né, gente? Eu trabalhei com uma parceria muito legal com 2 institutos lá em 2015, assim que lançou em Paris, principalmente voltada para essa parte de recursos hídricos e as algas. Às vezes o cultivo, por ser molhado ou usar, que nem aquicultura, usa menos, né? Usa menos recurso. E aí eu acho que foi um pouco disso. E eu acho que eu acredito muito no amor. Eu vou deixar para a Mari, vamos fazer aí um spoilerzinho, mas a Mari faz um trocadilho muito lindo sobre amor e algas. E eu acho que a gente se vê muito sobre essa relação de propósito, de amor, de trabalhar com o que se ama. E foi o que você falou, é um potencial de N usos, né? E ainda a gente ainda está no momento, principalmente aqui no Brasil, por isso que a Pop Alga vem para aí, é para democratizar e popularizar. É muito caro ainda, não é? Comprar uma alga para, por exemplo, poder ingerir ainda é muito um pouco caro, não é? Ainda é caro. No Brasil é muito caro. Eu acho que na Europa já não é tão mais caro, né? A gente consegue 1 quilo de espirulina. Você consegue comprar mais barata, né? Um outro legume, digamos, é muito mais barato. Sim, mas ainda dá para competir. Sim. Digamos, ainda dá para... E tá disponível, vamos dizer assim. Sim, por exemplo, o quilo da espirulina orgânica na Alemanha, ele está em torno de 13 euros. Uhum. Né? Claro que 13 euros não é tão barato, mas pensando no público, é acessível. Mas assim, 1 quilo... Primeiro que no Brasil não se consegue comprar 1 quilo, né? Você compra os tablets e tudo mais. E aí o valor agregado aumenta, né? A verdade é que, assim, tudo depende da demanda. Hoje a gente tem algumas produções grandes, Índia e China, mas a gente ainda está falando de um universo só. Imagina se a gente falasse só de tomate. Não ia ter alface, não ia ter batata, não ia ter nada. A gente está falando só de uma alga. Quando a gente começa a falar de uma diversidade, tem um grande potencial. Fora as macro, que eu não estou no lugar de fala, porque eu realmente não conheço muito do mercado das macro, mas é um mercado que a gente sabe que oriental já é grande. É muito fácil na comida japonesa, por exemplo, você ter acesso a várias algas. Verdade. Né? Então, existe toda uma sensibilização de mercado, que a gente chamaria, né? Que é muito importante. Para o pessoal que nunca ouviu falar em alga, como é que a gente define assim? Tem vários tipos de alga, quantas espécies de algas existem? Conta isso pra gente. Nossa, Ana, não me bota nessa sinuca de bico. Posso fazer passe e repasse? Eu passo pra Mari. Pode. Mas, na verdade, assim, eu consigo dar uma prévia. A alga não é taxonomicamente, para biologia, né? A alga, ela não tem um valor taxonômico, né? A gente trabalha com 2 reinos, por exemplo. A gente chama a espirulina de alga, mas ela é uma cianobactéria. Então, ela é tipo uma prima da bactéria que faz fotossíntese. O que eu posso te garantir
Todas as algas fazem fotossíntese, todas têm clorofila. Então, Agora, algas fora seriam isso... plantas aquáticas ou não? Tem mais uma Então, diferença aí nelas? não, a diferença é que elas não têm tecido, elas não têm diferenciação celular. Né? Por exemplo, vamos pensar numa árvore. Vamos comparar uma alface, um pé de alface, com uma árvore de manga. Né? Eu posso estar. Não estou falando besteira, mas assim, estou fazendo comparações para ficar mais fácil. O pé de manga, tem o capinho da manga, tem as folhinhas da manga, tem o tronco da manga, tem a raiz da manga, e todos fazem parte da manga. Aí, não vamos comparar com a alface, não. Vamos comparar com uma bactéria. A bactéria é uma célula, tem todas as funções. O vírus, né? Na verdade, é mais difícil para comparar, porque aí a gente não entraria nesse micro-organismo. Mas no caso da bactéria, que tenha todas as funções numa célula só. E a árvore tem várias. Nas algas, mesmo as grandes no mar, ela não tem essa diferenciação celular. Por isso que ela está no reino que a gente chama de reino protista, né? E aí a gente tem o reino de vegetais. Mas é claro que eles são próximos. Eles são os vegetais nesse ecossistema marinho, no ecossistema úmido, né? Na verdade, a gente tem algas no ar, a gente tem algas nos líquens, né? Nossa, tem alguém falando que essa questão rende. Eu também acredito. A gente pode fazer uma live só para falar disso. Toda vez eu falo sobre isso e aí fica assim. A Mari aqui, ó. A gente explica um pouco disso no Pois é verdade. Deixa eu fazer uma propaganda, porque a gente está com um grupo agora super legal, construindo umas publicações no Facebook da Pop Alga, que é exatamente trazendo essas questões. O Instagram fica bem com fotos. O Instagram teve esse primeiro momento aí de chamar as pessoas para a rede, mas tem exatamente o que a gente está tentando fazer com a Pop Alga é trazer bem mastigado. Porque como pesquisadores, a gente às vezes fica muito naquela coisa dos nomes, e o que, né, a espécie. E aí a gente esquece de que todo mundo, a Mari costuma falar, se um adolescente de 16 anos entende, é o que a gente quer. Exatamente. A gente quer que todo mundo consiga entender. É verdade. E aí a rede tá aí para isso, né? E o mais interessante da questão da Pop Alga, mais uma vez eu faço o convite, Ana, para vocês também, a gente pode pensar em parcerias também, é que é uma cocriação. É uma cocriação onde a gente quer que todo mundo participe. E é muito interessante, a gente hoje ainda está muito formado em pesquisadores, né? Em pessoas que trabalham com alga, que é legal porque a gente tem uma base técnica, mas a gente quer muito pessoas que não trabalhem, que não saibam o que é alga, que não saibam a definição, porque é essa visão que a gente precisa. E aí, assim, a gente consegue o quê? Principalmente impactar o maior número de pessoas, que é o objetivo da Pop Alga. Muito legal. E olha, eu tô pensando aqui uma coisa. Você falou agora, você sabe dizer mais ou menos quantas... Isso vai ficar pra Mari, né? Essa questão de quantas espécies tem de espécies? alga, né? Eu acho que a Mari também... Eu não consigo. Eu vou dar um chute muito grande. Eu posso falar o seguinte, já que a gente vai falar de potencialidades, eu posso falar o seguinte. A gente tem 4 mercados mundiais. Ótimo, vamos Lembra falar quando eu comparei? Isso é muito legal. Hoje a gente tem 4 mercados mundiais. Assim, mercados mundiais são aqueles mercados que já existem, já existe o consumidor, já existe gente comprando. Que são de 2 algas que são diretamente comestíveis, que é a espirulina e a clorela. Que a clorela não é uma cianobactéria, a clorela é uma alga verde, e a espirulina é uma cianobactéria. E aí as outras duas é a Hematococcus e a Dunaliella. Que a Hematococcus é para extração da astaxantina e a Dunaliella para extração do beta-caroteno. Esses são os mercados que existem, concretos. Tá. Né? Desde acho que 2012, 2013 já eram esses mercados presentes. Mas é bem recente ainda, né? Porque 2000 e pouco. Não, é porque, na verdade, assim, a produção da astaxantina, ela foi concretizada entre 2008 e 2012. Então, são os mercados mais recentes nesse sentido. Existe um potencial de pelo menos umas 25 para fucoxantina, para outras microalgas, mas que não dá para dizer que existe uma empresa, porque você tem uma tecnologia toda, né? Ó, a Mari já tá falando. Estima de 30 a 200 mil. E a gente, na verdade, tem muita microalga que a gente não conhece, entende? É verdade. Então é difícil falar. E quando a gente fala de algas, a gente fala de macro e micro. Ainda tem mais ainda. Mas como eu te falei, de mercado são essas. O mercado das macro eu não consigo te ajudar. A gente sabe da pórfira, do nori, né, da equimame, tem vários. As macro tem até um mercado mais concentrado. Aí tem as florestas de kelps, que tem muito a ver com captação de carbono. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Mas para microalgas são essas 4 principais. E aí a gente também entra na parte de fermentação. Existe também um mercado para algas que fermentam. E aí é uma outra cascata metabólica, mas também existe. A Chlamydomonas, ela é muito importante nesse mercado. A gente tem agora as euglenas também, que estão entrando numa parte forte. E eu acho que
pensando em potencial, a alimentação é o principal potencial hoje, né? Porque você tem principalmente a questão da concentração de proteína e de lipídios de origem vegetal. E eu acho que é esse o grande potencial. E como você falou, pigmentos para cosméticos, pigmentos para indústria têxtil. A indústria têxtil é uma das mais impactantes que a gente tem, né? Então, Exatamente. são muitas. Eu vi há pouco tempo, porque eu vivo pesquisando assim, né, o potencial do uso das algas dentro do design, que também é minha área. E às vezes eu encontro, por exemplo, designer que fez roupa feita de alga. Eu fico, meu Deus, tecido de alga, como assim? Sim, É possível então, fazer? eu posso te falar, tem um grupo muito legal na Califórnia, depois eu até te mando. A gente pode marcar também de grupo de estudo disso, que é muito legal. Tem um grupo na Califórnia que estava super focado nos biopolímeros e nos plásticos. Na Bioplástico verdade, de alga, né? Algo assim. algo assim, porque assim, o que acontece? Existia uma grande procura para fazer uma prancha de surf de algas. Isso foi lançado há Nossa. alguns anos, e eles conseguiram, porque aí o impacto é a velha história, né? Você usa o oceano, você usa o mar, você não quer impactar. Então, existe essa produção, e geralmente isso é meio agregado, né, Ana? É como se fosse assim, eu tenho uma termoelétrica, e aí essa termoelétrica produz o CO2, que é, digamos, ruim ou ele impacta, e aí essas algas são cultivadas, digamos, no resquício desse CO2, então você reduz o impacto, só que essa biomassa você não pode usar para alimentação, porque às vezes vem com gás, vem com químicos, e aí você mixa, você shift, né? Você troca para um bioplástico. Entendi. Então, existe sim uma linha de pesquisa, existem várias pesquisas nessa linha. Eu pessoalmente não conheço nada que já está sendo na forma de mercado, ainda na linha de produção, prototipagem, mas existe uma grande força, principalmente para essa parte de bioplástico. Mas eu gostaria também de chamar a atenção, e aí é uma pegada minha, da minha empresa, da Devolverde, que não é só a gente tentar trocar o plástico, é a gente também repensar o consumo. Porque o bioplástico, ele vai ser uma carga de carbono. Ele pode causar uma eutrofização dos corpos d'água, por exemplo. Então, se a gente trocar todo o plástico que a gente tem hoje no planeta por um plástico que seja biodegradável, você continua trazendo um aporte de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela vai impactar. Não é Tudo porque vai para algum lugar, né? Não é porque Exato. vai desaparecer, eu não vejo mais ali na minha mão, porque tem alguns plásticos, por exemplo, dissolve na água. Não é porque você não tá vendo, eles vão dissolver para a água e vai para algum lugar depois, né? Perfeito. E eu acho que assim, é bom a gente sempre repensar isso, né? O que realmente é necessário? Sim. E por que eu falei isso? Porque assim, a minha empresa, Devolverde, ela tem essa pegada de biotecnologia com sustentabilidade. Porque muitas vezes o potencial biotecnológico e a biotecnologia, ela tem essa coisa muito também ligada a esse mercado, que é um mercado que é bem capitalista. A gente tem que pensar num mercado que seja regenerativo, né? Então, eu acho que a gente vem muito com essa pegada e a gente se alinha muito nessa questão dos gols da ONU, que eu acho muito legal que vocês daí da Ocean Emotion conseguem mostrar e trazer aqui. É uma coisa que faz com que todo mundo tenha capacidade de trabalhar com esses goals, né? Eu acho que é bem por aí. E agora eu ia te perguntar uma coisa, porque como é que dá pra gente cultivar as algas? Dá pra fazer isso uma vez? Cara! Eu fui pra Madeira uma vez, eu visitei, era uma espécie de fazenda indoor de algas. E acho que era microalgas. Eu fiquei apaixonada. Madeira? Ai, que legal, eu quero saber mais. Eu fiquei apaixonada. Eu não lembro o nome, mas depois posso pesquisar e trazer aqui. Até tem foto disso. Sim, a gente marca a gente. Foi muito legal. A gente provou, por exemplo, bolinho feito de alga, depois tinha outras coisas. Ana, eu cheguei a pensar em trazer meu pão, né? Volta e meia a gente coloca no pop alga. Eu faço um pão de fermentação natural com espirulina orgânica, que é uma delícia, porque na verdade o pão é carboidrato, né? A espirulina, ela vem como proteína. Ainda não temos estudos profundos quanto à oxidação, porque claro, se vai no forno você acaba perdendo algum nutriente, mas a gente sempre faz porque é bonito pra ver, também fica aquele verdão, sabe? Verde. Assim como a galera na Irlanda começou a ter alguns lotes de cerveja para St. Patrick's Day, para ser verde também. Então, isso eu acho muito legal. Todo mundo quer saber e quer começar a cultivar em casa, né? Eu acho que é uma coisa que é meio que, que legal, porque o potencial proteico é muito grande. Só que a gente não tem um pacote tecnológico que hoje, por exemplo, aqui no Brasil principalmente, tá, Ana? Que eu falo assim, gente, olha só, vai numa loja, você compra uma cepa, que a cepa é a semente, você compra um aquário, um aerador, não é tão simples, não é uma receitinha de bolo, tem várias questões por trás. E na verdade, isso está muito relacionado com os sepários, que, digamos, são os bancos de sementes, são quem resguardam essas espécies. E a gente não tem ainda uma organização, aí falando do Brasil, tá? Eu falo muito isso no curso que eu acabo dando às vezes umas palestras, eu sempre falo, a gente precisa de uma organização de sepários, quer dizer, não organização, existe organizada, mas não existe uma ligação entre as universidades para isso.
Já que você falou de madeira, eu vou te dar um exemplo que é muito legal, se você tiver a oportunidade de vá. Em Canárias, tem o Banco das Algas, que é um dos sepários mais legais que eu já fui. Na verdade, assim, eles são um centro... É legal porque como é uma ilha isolada, você consegue ter mais um controle. Eles isolaram várias espécies de todas as águas que tem na ilha, né? E tem muito relacionado à chuva. E aí, quando a água aglomera e evapora, acaba ficando um pouquinho de alga. E aí, assim, se você tiver, por exemplo, na Espanha ou até mesmo em Portugal, e você quiser comprar uma cepa desse banco de cepas e começar seu cultivo, você pode. Mas no Brasil a gente não tem isso organizado ainda. E eu acho que isso é uma das coisas que faltam bastante. Eu pude visitar alguns grandes laboratórios, sempre ligados a universidades, o que eu acho que é fantástico. Aproximar a universidade do setor público é muito importante. Mas entende, assim, como, por exemplo, se você falar pra mim, Bel, eu quero plantar um tomate. Eu vou falar, Ana, vai ali, naquele lugar, compra uma semente de tomate, tem o solo e a gente planta. Sim. O problema é que a gente não tem assim, ainda essas facilidades. Mas assim, já existe também uma linha, falando de design, a gente pode marcar uma outra conversa. Tem uma linha de designer, se não me engano, em Zurique. Agora eu posso procurar. Ou Bélgica. Que eles fizeram tipo uma luminária e aí botam as algas ali. Mas, de novo, eles têm que prover. Não é uma coisa que a pessoa pode fazer por si só tão facilmente, né? Mas para ficar bonito também, né? Então, para ficar aquele, tipo uma luminária verde, você produz sua espirulina. E a partir, eu acho que é espirulina e clorela que eles trabalham. E a partir daquele alimento, você vai nutrir-se, né? E tá muito relacionado também com o mercado, né? Vegetariano e vegano. E a entrada dessa proteína de origem vegetal de grande quantidade. Imagina que um bife tem 20 a 21%, né? O copo de leite 18%, a aspirina tem 55%. Então... É mesmo? É muito mais do que um bife, então? É muito mais que tudo no mundo. Caramba! E assim, então isso seria uma das potenciais soluções aí para fome, né? Sim, em 2008 a gente tem um grande relatório da FAO com a ONU falando, eu posso te mandar, das superfoods e falando só da espirulina. Né? Na verdade, assim, existem vários projetos que já estão sendo realizados e ainda continuam sendo realizados, principalmente na Índia, subnutrição de criança, por conta disso. É de 2008, se não me engano, que é esse grande relatório. Então, assim, isso a gente tá falando da espirulina, tá, Ana? E eu tô sendo super conservadora, tá? Assim, tem publicações que falam tem até 70%. Então, assim, é uma quantidade de proteína bem boa. E você tem também várias formas, de novo, vou dar um spoiler, vou deixar a Mari falar aqui, de biodisponibilidade. Então, eu acho que é legal também pensar que tem outras formas. A gente sair daquela coisa de acreditar que só aquilo que a gente está vendo, está acostumado no mercado, é o que te fornece as proteínas e aminoácidos e lipídios necessários. No meu doutorado, eu trabalhei com uma alga que tinha 18% de lipídio ômega 6. Nossa. E a proporção entre ômega 6 e ômega 3 era gigante. O valor de mercado dela é surreal, assim. É alguma coisa em torno de 10 miligramas, tipo R$1.500. Porque é um lipídio. É mais do que um ouro, uma coisa assim. Com certeza, né? Com certeza. Porque, na verdade, não tem. Se a gente não tem, o valor de mercado fica alto. E você só tem, por exemplo, em lojas não, em empresas químicas, né? E aí, para produzir, gasta-se muito, mas aí você pode conseguir de forma natural. Então, é surreal, assim. Tem os valores de mercado, eles são... Convido vocês a olharem o Instagram e o Face, que tem muita informação sobre isso. A gente, na verdade, ainda está fazendo muita informação mastigada, a gente não vai a fundo nesses detalhes, mas a gente está pensando em fazer um grupo de estudo. Quem sabe a gente faz um grupo de estudo junto, né? Nossa, com certeza. Falando sobre isso. Eu sou apaixonada por algo assim. Eu lembro no mestrado, eu cheguei a estudar uma pincelada disso, porque meu mestrado foi em ordenamento marítimo, né? Então a gente estudava os potenciais lugares que dava, às vezes, para criar alguma coisa, alguma estrutura, por exemplo, no oceano para cultivar. E eu cheguei a ter uma pincelada, assim, disso, das algas. Mas um pouquinho que eu estudei, eu já fiquei apaixonada. Porque eu falei, gente, isso aqui tem tantas aplicações. Muito! A nutrição, né? Atrás, assim, a qualidade dietética, né? De dieta das algas. Com certeza. É o que você falou, é muito melhor do que muito alimento que a gente já consome. Então, assim, nem faz sentido a gente estar produzindo milho numa hora dessa, né? Não faz sentido. Bom, se a gente for começar a falar de milho e soja aqui, a gente vai até amanhã, porque não faz sentido muitas coisas. Isso que a Mari ainda vai falar, né? Sobre também o trabalho que ela fez com biodiesel, e tem várias linhas. Eu sei que a gente tem que começar a finalizar para você trocar pela Mari. É verdade, acho que a gente vai fazer uma troca aqui agora. Mas eu queria te pedir também um espacinho para falar de uma coisa que é muito legal, porque a gente falou, né, de cosméticos, tingimento, a gente falou de alimentação.
Mas existe também uma parte das algas que está muito ligada com a saúde. Por exemplo, no instituto que eu trabalhei na minha graduação, a gente isolava alguns compostos terpenoides que tinham ação antiviral contra a AIDS, por exemplo. Assim como hoje tem empresas, aí eu conheço até o dono, uma empresa de Israel, que está fazendo uma vacina para Covid à base de alga, que é uma geneticamente modificada. Então, assim, o universo é muito grande. E aí, por ter de cosmético, a biodiesel, a alimentação, eu trabalhei com peixe ornamental, toda a parte de aquicultura. Eu convido a todos vocês que estão aí vir olhar a Pop Alga, que é, digamos, a nossa vitrinezinha. A gente quer que isso seja mostrado para o mundo. E eu agradeço mais uma vez pelo convite. A gente tem que começar a pensar e eu vou sair. Vocês fiquem aí que vai entrar a Pop Alga. Por incrível que pareça, duas em lugares diferentes. E vai entrar a Mari com um sorriso lindo falando. Olha, mas muito obrigada mesmo por toda essa É só o início. Reflexão. Vamos pensar, Ana, que é só o início. Eu deixo aí a minha possibilidade de voltar, o quanto vocês precisarem. Também queria poder falar um pouquinho da minha empresa, a gente poder falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Então, assim, é só o início. Um beijo. Muito obrigada, Mari, Bel. gente. Obrigada a você. Obrigada, Bel. Gente, agora a gente vai fechar com a Bel e a Mari vai entrar para a gente continuar essa conversa de algas. Eu estou amando aqui. Teve alguém que falou aqui, olha, não me façam mudar o TCC. Eu, bióloga, né? Porque, gente, é isso, né? Quando eu descobri também o potencial das algas, já foi numa hora que eu estava terminando também minha tese de mestrado. E eu fiquei, e agora? Eu falo sobre patrimônio cultural marítimo ou eu falo sobre algas? No fim, acabei decidindo falar sobre patrimônio cultural. Mas eu tenho ainda, nutro muito... Olá, Suelen, é verdade, você, Suelen. Gente, é isso. Mas olha, se tiver que trocar de tema, também troca. Vamos fazer sobre algas. É um tema muito interessante. Olha, gente, a Mari vai entrar agora. E a gente vai conversar um pouquinho mais, continuar essa conversa por aqui. Olá, Mari. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, Mari. Tudo aí. Mari, olha, eu tava amando, né, a conversa, agora a gente trocou aqui para conversar com você um pouquinho mais, continuar essa extensão. Se apresente para o pessoal, então, conta como é que você também entrou para a rede Pop Audi e como é que isso entrou na sua vida, como é que vocês se conheceram também, se apresente para o pessoal. Então, gente, meu nome é Mariana, eu sou engenheira química, eu sou doutora em processos químicos e bioquímicos pela UFRJ. Eu estou aqui no Rio. A Bel está no Rio, mas ela está no interior do Rio, né? Eu estou na capital. Eu fiz meu doutorado com microalgas para fazer biodiesel. Então, eu fiz todo o projeto do sistema de cultivo dessas microalgas e dessas microalgas eu fiz 3 rotas para a produção de biodiesel. Então, a partir daí é que eu me apaixonei pelas microalgas. Eu um pouco deixei de lado, confesso, o biodiesel, apesar de gostar muito e achar super necessário biocombustível na atual conjuntura, a gente precisa cada vez mais tá envolvido nesse assunto, porque, né, tá aí aquecimento global para dizer, enfim. Mas as microalgas me mostraram tantas possibilidades que eu comecei realmente a me apaixonar e pensar em outras coisas. E aí, eu, em 2017, abri uma empresa, que é a Pluraldi. E aí, a minha empresa é uma empresa especializada em produtos e serviços de microalgas. Mas a gente vai entrar no mercado com alimentação humana. Apesar de eu achar que um dia eu vou ser uma biorefinaria. Então, meu sonho é fazer de um tudo com as microalgas. Mas, como a Bel falou um pouco também da Pop Alga, o que acontece? A gente se conheceu quando eu estava fazendo mestrado. Eu fiz um pouquinho do meu mestrado junto com ela no IMT. E aí, anos depois, a gente foi se reencontrar e ela falou: Mariana, eu tenho muita vontade das pessoas conhecerem mais as microalgas. As algas em geral, porque as pessoas não conhecem. Então, quando eu falava, eu sempre dou esse exemplo, quando eu falei para um amigo meu que eu trabalhava com microalgas, ele, sabe isso o quê? Microtemates? As pessoas não sabem. Ai, muito bom!
As pessoas não sabem mesmo. Então, a gente precisa realmente popularizar, Sim. democratizar a informação. Essa informação não pode ficar só na academia, ela tem que Uhum. ser realmente divulgada. Eu acredito muito nisso, e a Bel também. E aí ela veio falar, Mariana, bora, entra comigo. Eu falei, tá, eu já tenho coisa para fazer, mas vamos, porque eu sou dessa, esse topo tudo. E aí a gente começou a rede nesse sonho de popularizar. E aí, quando ela falou do amor, que eu falo do amor e das algas, é que eu falo que a gente não pode amar uma coisa que a gente não conhece. Uhum. Então, Eu o falo objetivo muito é isso. popularizar mesmo as algas, para as pessoas amarem tanto as algas como eu amo, e né, só com a informação que isso é possível. Exato. Então, é um mundo de possibilidades mesmo. Vocês começaram a falar sobre alimentação. A gente tem não só alimentação humana, a gente tem alimentação de animais. E eu falo animais porque todo mundo pensa, peixes, né? Porque estão no mar ou Uhum. estão no rio e aí eles se alimentam das microalgas. Mas não, a gente pode fazer alimentação por exemplo, é, gado. Já é provado que o gado que tem suplementação com algumas microalgas, a qualidade do leite, da proteína do leite é melhor. Olha. Então, até aves, os porcos. Então, você pode fazer alimentação animal, não necessariamente aquático. A gente pode usar. Vocês estavam falando, ela estava falando do ômega 6, que é super caro. Uma vez eu fui num congresso, 1 grama de astaxantina, que pode ser obtido através das algas, 1 grama de astaxantina, dependendo da pureza, chega a US$ 20.000 o grama. Então, Como assim, assim, gente? sim, Que é isso? gente, Uma grama, meu Deus. é um mundo muito rico. É, Nós podemos fazer tratamento de efluentes, por exemplo, com com, algas, né? com as algas, tanto macroalga quanto microalga. Dizem que as macroalgas são o filtro do mar, e é verdade. Uhum. É uma infinidade de coisas que a gente pode tirar, que a gente pode fazer. A gente já come muita coisa que tem derivados carragena, por exemplo, a gente tem muito em alimentos industrializados, vem das algas. Nossos cosméticos têm muitos elementos que vêm das algas, tanto macro quanto microalgas. Então, é um mundo muito rico, Muito muito legal. rico. Uma coisa Nossa, só, Mari, deixa eu te falar. Não sei se você tem algum fone, alguma coisa, porque tá dando um pouquinho de eco no teu microfone. vou andar com vocês. Tá bom. Eu ia te perguntar, Mari, porque você e a Bel são duas cientistas que se interessam também pela área de trazer as aulas para o mercado, sair também da academia e trazer isso para o campo do empreendedorismo também. Como é que foi esse começo assim? Eu não sei se vocês começaram isso junto ou se foi um movimento também separado das duas, cada uma tem a sua empresa diferente. Mas como é que ia trazer o. Mari, a gente não se escuta, tá mudo. Tá mudo. Pode, se quiser fazer sem, a gente. Dá para escutar, só tá com um pouquinho de eco. É, Agora então, voltou. foi um movimento separado, mas pelo menos para mim sempre foi uma coisa. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu pensei sempre em trabalhar com algo que eu pudesse colocar no mercado, porque eu não queria. Eu falava para o meu orientador que eu não queria estudar o cocô da minhoca que não vai fazer nada. Eu quero efetivamente colocar o seu trabalho no mercado. Uhum. Então, é, sempre foi uma vontade minha, eu sempre quis ter a minha empresa, eu sempre quis também fazer a diferença no mundo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, que a gente está aqui para melhorar, agregar e pensar não só na gente, no próximo. Então, eu imagino que a Bel também tenha pensado dessa forma, que não adianta ficar só na academia, naquela Sim. mesma.
É que é interessante isso que você falou, porque por exemplo, eu tenho uma formação, eu fiz mestrado também, mas quando a gente sai da academia e vai para porque eu também fiz iniciação científica, etc. Trabalhei um tempo na universidade. Quando eu saí da universidade, digamos, para o mercado de trabalho, você começa a perceber que tudo praticamente que existe, né, no mercado que não é academia funciona em outra base que não é aquela da academia. Então, por isso que é tão importante a gente ter cientistas empreendedores, porque eles trazem justamente o que é comprovado pela ciência, o que é testado pela ciência para o mercado, né? No lugar de a gente colocar soluções que não funcionam, não são sustentáveis e daqui a 20 anos vão causar um prejuízo, né, em termos planetários, quando a gente traz os cientistas para o mundo do empreendedorismo, do mercado, são outras soluções que a gente acaba trazendo, né? E elas acabam sendo muito mais tecnológicas também, alinhadas ao que a gente já tem de ciência produzida, né? Mais de ponta, com certeza, com certeza. Eu faço parte de um programa de aceleração e internacionalização de empresas, né, do Sebrae, chama ProInterview, e uma das questões sempre levantadas lá é essa, que cada vez mais os cientistas têm que ir para a área, a gente tem que ter essa ponte entre a universidade e o empreendedor, né, o setor privado. É realmente muito importante. Eu sempre pensei isso como a base de tudo que eu fiz, de toda a pesquisa, de tudo na minha vida foi relacionado a isso. Que legal. Mari, então, para a gente continuar aquela conversa lá de trás, que ficou um pouco perdida aqui nos nossos textos, você disse que a gente ainda não sabe exatamente quantas algas existem no mundo, porque tem muitas que a gente nem descobriu ainda, né? Então, assim, do que a gente sabe é cerca de 10% mais ou menos, né? Algumas pessoas falam que são cerca de 30 mil espécies, outras pessoas falam até em 200 mil espécies, mas como a gente não conhece tudo e a gente estima que a gente conheça cerca de 10%, assim, é uma infinidade, é um mundo, é muita coisa ainda para a gente descobrir, sendo que desses 10% que a gente conhece, a gente trabalha mesmo com 10, 15 espécies. E para alimentação são basicamente duas, que é a clorela e a espirulina. Então, a gente ainda tem muita coisa para pesquisar, para conhecer, muitos benefícios. A gente já sabe de vários benefícios que a alimentação humana tem com as microalgas, que é controle de açúcar no sangue, controle de pressão, aumento da saciedade. Tô precisando dessa, do controle do açúcar. E como tem muita proteína, ela aumenta a sensação de saciedade porque ela demora um pouco mais a digerir. Entendi. Então, isso facilita na hora de fazer uma dieta, por exemplo. Fora que todos os nutrientes envolvidos dentro Sim. traz benefícios, os antioxidantes. Eu falo que eu tenho carinha de nova, mas é porque eu sou uma velha, mas é porque eu tomo microalga e aí eu fico com carinha de nova, muito antioxidante. Muito bom. Mas, eu quero também incluir mais na minha dieta isso, porque inclusive eu vou começar acompanhamento com um nutricionista agora em setembro, porque nessa quarentena eu acho que todo mundo passou por um processo de engorda aí também, né? Tipo, muito tempo parado dentro de casa. Então, a primeira coisa na sessão, assim, que eu conversei com ela, eu falei, olha, eu quero incluir mais algas na minha alimentação. Porque eu já li muito sobre alga, eu sei que tem muitas algas que são boas para a nossa saúde, então é uma coisa que eu gostaria de incluir. E ela falou, não, maravilha, vamos conversar sobre isso. E muita gente nem sabe, né, que as algas são comestíveis muitas vezes. Porque eu fui, acho que em setembro do ano passado, muito antes do coronavírus, hein, gente? Fui para a China e fui para um congresso que tinha lá sobre natureza, enfim, sobre biodiversidade. E eu experimentei muitas comidas chinesas, né? Porque eu sou assim, quando eu viajo eu tenho que experimentar de tudo. E na hora que eu cheguei no restaurante, eu fiquei, como assim? Assim, gente, tinha uma quantidade de coisas do mar para comer mesmo, assim, que não era só peixe e era uma quantidade de algas que vocês não têm ideia. E assim, coisas que eu nunca nem vi antes. Então,
Assim, por que que na culinária oriental as algas são tão conhecidas já há tantos anos e muitas vezes em países como o Brasil, Portugal também quase não se come isso. Na Bretanha, no norte da França, também se come muitas algas. Mas tem outros lugares que quase não conhecem. Por que que isso acontece? É cultural? A gente precisa desenvolver essa cultura de colocar as algas mais na alimentação mesmo. Ainda mais no Brasil, por exemplo, com esse litoral enorme, a gente poderia estar explorando muito mais esse potencial. Nós somos um país ensolarado, que favorece fotossíntese, enfim, como a própria Bel falou, a gente acha que as microalgas são plantas, mas elas não são plantas. É, o reino é outro, né? Mas a alga, em geral, macro ou micro, faz fotossíntese. Então, a gente tem um potencial enorme no Brasil e a gente precisa explorar mesmo. Sim. É um mercado realmente quase explorado. Sim. E tem potencial, como a Bel falou. Na Índia, eles fazem alimentos com as algas para poder. Porque o combate à desnutrição, é muito importante, a alimentação com algas, porque é relativamente fácil de se cultivar. E, assim, a gente fala que é fácil. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. A gente fala que é fácil. É relativo, né? O que é fácil. Claro, você tem um espaço, uma piscina, sol, você consegue cultivar. Mas você precisa ter um certo controle, você tem que ter algumas coisinhas para poder fazer em casa por você mesmo. Óbvio que é mais fácil você comprar. Assim como eu também poderia plantar uma alface, mas é mais fácil eu comprar, é menor se for comprar. Sim. A gente só precisa ter de qualidade, né? Uma empresa de qualidade que faça de forma séria, porque, como eu falei, as algas são como o filtro. Elas podem absorver metais pesados. Se você produz numa água que não é boa, ela vai absorver toda coisa ruim da água que ela está sendo cultivada, ela vai absorver e você vai comer aquilo, você vai, né? Enfim. Então, eu acho muito interessante esse potencial da limpeza que a alga tem também, por exemplo, de corpos de água, né? Não faz muito tempo eu vi uma coisa que eram... Acho que a Bel até mencionou isso agora mesmo, né? De algas que são usadas para limpar a água também. E assim, então, é muito grande a aplicação. Então, só para o pessoal aqui resumir, para o pessoal entender. Tem aplicação cosmética, aplicação na alimentação, combustível, os bioplásticos que a gente falou também. O que mais? Tratamento de água. Tratamento de água. E a por aí vacina, vai. que ela falou que até tem potencial, mesmo medicinal também, né? Que a gente fala dos fitoquímicos, né? Existe um potencial fitoquímico nutracêutico muito grande. Eu fui coautora de um dos capítulos de um livro sobre nutracêuticos de microalgas, né? E aí você fica assim, são nutracêuticos para Alzheimer, por exemplo, para câncer, tanto prevenção quanto tratamento. Sim. Muito importantes na área farmacêutica. Então, a área farmacêutica vai se beneficiar muito com o avanço das pesquisas em algas. Você sabe dizer assim para o pessoal entender um pouco mais quais produtos que a gente usa no nosso dia a dia mais comuns assim que tem algas? Eu consigo pensar, por exemplo, na gelatina, que eu como muito gelatina e prefiro comprar aquela que é a base de algas também. Então, tem mais alguma coisa que a gente usa que é a base de algas? Por exemplo, eu tava comprando hoje, só que acabei que eu não trouxe. Ai, podia ter comprado. Não sei se vocês já viram, tipo um whey da Danone. Olha, sorvete. Ele tem... como se fosse um Nescauzinho. Olha, tá fazendo propaganda, né? É tipo um pó.
Não, é uma caixinha, é de Ok. bebê. Uhum. E aí ele tem carragena, que vem das macroalgas. Então, isso quando você for ler nessas coisas, porque a carragena, se não me engano, A Mari tá travando um pouquinho, né, gente? Mas eu tô amando essa live. Não sei vocês, mas eu tô gostando muito, gente. Depois escreve aqui pra gente. Essa live, acho que de longe foi a que mais teve comentários por aqui. Mari, você travou. Não consigo te escutar. Voltou. tá bom. Ah, foi. Agora sim. Aí, muitas dessas coisas que a gente toma, que a gente bebe, se você lê carragena, carragenana, alguma coisa desse tipo, vem das algas. Olha, que legal. Então, De assim, macroalgas, na verdade. e Então, assim, é cosméticos a gente também japonês. encontra muito, né? Oi? Nos cosméticos também é comum. Por exemplo, acho que tem alguns cosméticos que eu já procurei até e eu falei, gente, eu vou comprar isso para testar. Que era base de Tem algas, muito. eu queria saber. A gente vai fazer uma postagem sobre isso no Face, com um cosmético que tem uma alga marrom. E aí, Uhum, quer dizer, né, extratos de alga marrom. E eu lembro que sim. muito antigamente eu usava um shampoo e um condicionador que ai, esqueci o nome, mas tudo dele, toda a linha deles vinha com produtos de macroalga. E eu era pequena, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos. Então, já é usado há muito tempo esse tipo de produto. Só a Uhum. gente não sabe. E em termos assim de futuro, assim, qual que é o futuro desse mercado? Como é que daqui a, sei lá, você tem como dizer assim, mais ou menos uma previsão de como é que essas tendências vão ser das algas? A Olha, gente vai ter isso incluído mais na nossa alimentação, no nosso com cotidiano? certeza. Com certeza, as tendências de pessoas que estão se tornando veganas, ou não necessariamente veganas, plant-based, que a gente fala, né? Dietas à base de plantas, né? Está aumentando muito. Uhum. E um estudo recente diz que até 2026 o mercado de espirulina vai crescer 10,6%. É bastante. Então, cada vez mais a gente vai ver produtos com algas e microalgas. Você pode ter todas, se depender Sim. de mim e da minha empresa, com certeza. Isso que é legal, gente. Então, alguém aqui, enquanto vocês estavam trocando, né, de sala, alguém até chegou e falou assim: não me façam mudar, a Suelen. Ela me falou: não me façam mudar o tema da minha tese, porque eu acho que ela já começou a tese em um tema e agora quer mudar a tese dela para outro. E eu acho que é isso, né? Quanto mais gente também começar a entender por que as algas são importantes, mais gente vai começar a se interessar também por esses temas, porque como a gente falou bem no comecinho, ainda é um tema super desconhecido, né? Eu lembro que, assim, até o oceano, né? Quando eu chego e converso com os meus pais sobre o meu trabalho, muitas vezes eles não entendem o que eu faço. Então, é muito difícil, às vezes, as pessoas relacionarem como é que algo que está na natureza está presente na nossa vida todos os dias. E a gente está cercado disso, né? E com as algas é a mesma coisa, mas falta ainda essa ponta de informação para chegar nas pessoas. Eu acho que o trabalho de vocês está sendo super legal nesse sentido, de realmente popularizar e democratizar também. Foi assim, essa coisa na cabeça que a gente começou o Pop Alga. Então, a gente até tem um post que fala da nossa missão, né, visão. Então, a nossa missão é divulgar e tornar o conhecimento sobre as algas mais acessível para Uhum. popularizar e democratizar o acesso à informação e os usos né, das algas. Então, é essencial. Se a gente não sabe, se a gente não conhece, a gente não valoriza, É. eu falo que não ama, né? Mas a gente não valoriza, a gente não entende. É, e aí, imagina, chega uma pessoa que não sabe. Vou agora fofoca de bastidores. Uma vez eu fiz um congresso e aí ele estava lá mostrando o meu trabalho no pôster, né? E aí chegou o chefe da Casa Civil na época. É, Ai, mas e aí? As algas crescem e aí transborda? Como é?
achando que é um monstro da lama, sabe? Que multiplica, porque no post estava escrito que ela triplica a cada 24 horas. E é um Então, tomador de uma decisão, né, célula no fim das contas. se transforma em 3 a cada 24 horas. E aí ele achou que tipo, aquilo fosse transbordar. Ele não entende o mundo microscópico, Uhum. ele não tem essa dimensão na, na na visão. Então, é por quê? Porque a ciência ainda está muito dentro das faculdades, está muito dentro das universidades. A gente precisa popularizar. Uhum. E popularizar, assim, trazer isso também de uma forma traduzida, né? Isso que eu acabo fazendo muito aqui no Ocean Immersion também. A gente agora está trazendo conteúdos mais voltados para empreendedorismo, porque sei que tem muita gente que está sofrendo porque não consegue cobrar seu preço, não consegue, enfim, não entende, né? Então, muitas vezes, por inexperiência, acaba prejudicando o mercado inteiro. E eu acabo falando muito sobre isso aqui. Mas uma outra coisa que a gente precisa de realmente ter noção é que a ciência ela precisa de ser traduzida para diversos públicos, porque é muito fácil eu ir num congresso de especialistas sobre o oceano, potencialmente talvez até algo, quem sabe, no futuro, eu vou entender o que essas pessoas estão falando, porque eu tive acesso ao método científico. Agora, quem não teve, precisa dessa tradução, né? E eu acho que é muito legal os cientistas que têm essa visão, como vocês têm, de trazer isso para o maior número de pessoas. E são vários, né, partes interessadas que a gente tem. Não é só a gente traduzir também para o público em geral. A gente precisa de traduzir para os tomadores de decisão, para o setor público, para quem faz as políticas também, porque se a gente tem uma política que não é favorável, como é que a gente produz algo depois, né? Tudo isso E daí negacionismo científico, né? Sim. As pessoas que negam a ciência é porque elas recebem aquela informação, elas não entendem e elas rejeitam aquela informação. Então, a gente precisa. Eu falo sempre para Bel, quando for escrever, tem que pensar, um adolescente de 14 a 16 anos, ele vai entender o que você está escrevendo? Então, se não vai entender, escreve de novo. A Com gente certeza. precisa facilitar realmente o acesso à informação. Precisa. E, meninas, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Olha, gente, essa não vai ser a primeira live com elas, viu? Porque a gente vai voltar aqui e vai falar mais. Porque eu acho que tem muito assunto pra gente conversar. Algas mesmo, alguém falou aqui, dá pano pra manga, porque é um assunto que tá aí em multidisciplinar, né? Você pode conversar sobre algas. Você vê que eu sou engenheira química, a Bel é bióloga marinha, a gente tem engenheiros de pesca dentro do grupo da rede da Pop Alga, a gente tem gente, oceanógrafos, biólogos, microbiologistas, tem tudo. É um mundo, é multidisciplinar, com certeza. Sim. Meninas, olha, nós vamos acabando essa live por aqui. Foi muito legal ter vocês aqui. Mari, deixa os links do Pop Áudio aqui para o pessoal conhecer. Se você puder deixar o Instagram, se vocês têm algum site, deixa aqui para quem quiser depois procurar mais. Eu vou escrever aqui. Sim. E uma pessoa que eu indico para vocês conversarem também é o meu sócio. O meu sócio, ele é economista, mas ele é empreendedor social. Ele trabalha especificamente com oceanos. Ele é, tipo, especialista. Uau, assim, eu nunca vi ninguém amar tanto e saber tanto de oceano quanto ele. Tem que conhecer. Já faço ele, propaganda então. dele. Muito bom, Muito obrigada. Mari. Eu acho que a Bel vai escrever os arrobinhos. Eu coloquei aqui o do Instagram de vocês. O site vocês têm do Pop Audio? Então, está saindo o site, já estamos montando a nossa gradezinha para ficar tudo bem bonito para vocês. E já a gente também vai fazer um grupo no Telegram que nem vocês fizeram. Muito bom, muito bom. Porque é um espaço de troca muito intensivo. Gente, aliás, quem não entrou ainda, vai lá no link da bio, que é o Ocean Lab Academy, pra gente discutir todos esses temas. As meninas também estão lá, que a gente já conversou com elas. Então, quem quiser entrar, e a gente vai trazer isso, né? Eu acho que era muito legal a gente fazer alguma coisa em conjunto daqui pra frente. Com certeza, já estamos dentro, não importa o que seja. Muito obrigada.
Então, Mari, muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Pessoal que acompanhou a live até aqui. Essa foi a live que eu acho que de longe foi a que mais teve interação aqui, porque o pessoal estava louco perguntando coisas e falando. Então, assim, é um assunto que gerou muito interesse, por isso eu quero trazer ele de novo. Gente, muito obrigada. Um beijinho para vocês e até a próxima live na sexta que vem às 18 horas. Tchau, tchau.